Sobre a escala de trabalho, qual é o custo da redução da jornada de trabalho proposta no Brasil recentemente? Nosso objetivo, além de se dedicar a identificar qual o impacto no custo, também na produtividade correspondente. O que está em discussão? A proposta de redução da jornada semanal de trabalho no Brasil. Atualmente são 44 horas semanais, o empregado trabalha 6 dias durante a semana e descansa 1. Por isso que é conhecido como 6 por 1. A proposta é para reduzir para 36 horas semanais, ou seja, 4 dias de trabalho e 3 de folga, um sábado, domingo e mais um dia útil da semana. Por isso que ficaria 4 por 3. Essa discussão passa por uma proposição de emenda à Constituição, a famosa PEC. E a nossa Constituição vigora desde 1988 e essa alteração na CLT decorre de uma CLT que tem origem desde a década de 50. Então, essa mudança em 1988 e agora está em discussão essa nova alteração. Para a gente exemplificar o custo, vamos calcular, através de um exemplo, o valor anual com salários e encargos, na situação atual da empresa. Temos que lembrar que o cálculo anual ajuda muito a entender que a cada período de 12 meses nós temos um 13º, nós temos as férias de direito adquirido, temos, quando o empregado sai de férias, o abono pecuniário de 1/3 sobre férias. Então, calculando por ano, nós teremos uma medida real de quanto custa um empregado, uma equipe de empregados, para um período de 12 meses, e com isso calcularmos para esse ciclo o total do custo homem-hora. Perfeito? Então, vamos começar. Custo anual com salários e encargos. Por que nós vamos calcular o custo com base anual? Porque a cada período de 12 meses teremos um ciclo completo de 13º a cada 12 meses, um 13º. A cada 12 meses, um período de férias. A cada 12 meses, um período aquisitivo do abono pecuniário sobre férias. E a cada 12 meses, os feriados e demais ocorrências que acontecem anualmente e se repetem anualmente. Então, vamos fazer a exemplificação. Vamos considerar que, para salários, nós teríamos aí 11 meses de salário mais 1 de férias. Então, faz os 12 meses do ano vezes o salário a cada mês. Qual que é o salário que nós vamos utilizar no exemplo? O salário médio que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego agora em setembro de 2024. Então, 3.514, nós estamos trabalhando com 3.500 como uma média. 12 meses vezes 3.500. E vamos cogitar aí 5 empregados numa empresa, bom, poderia ser qualquer outro número, só para a gente poder aquilatar um custo por equipes, por exemplo, não por pessoa exatamente. Não é? Então, 12 meses vezes 3.500 vezes 5 empregados, teríamos o custo anual de 210 mil, que é pago para o empregado, seja a título de salário, seja a título de férias. Adicionalmente, a cada 12 meses, o empregado vai receber, tem o direito de perceber, o 13º salário se ele trabalhou nos 12 meses, e esse é um pressuposto no nosso exemplo. Trabalhou os 12 meses, vai receber o 13º salário, 3.500 vezes 5 empregados, 37.500. Quando o empregado vai sair a cada 12 meses, um mês é de férias, ao sair de férias, a Constituição de 88 concedeu o abono de 1/3 sobre férias. É um abono pecuniário, que ajuda o empregado a usufruir das férias, uma vez que as férias é o próprio salário, com a diferença que ele não trabalha. Então, ele vai receber nas férias um abono de 1/3 mais 5.833. Subtotal, 233 mil é o custo anual para 5 empregados, considerando tudo que ele recebe, os salários, as férias, o 13º e o abono pecuniário. Como esse é o valor de remuneração total, 233 mil, que cai no bolso do empregado, a empresa tem a parte dela de obrigações. Então, por exemplo, o INSS, a Previdência. Então, falando da Previdência da empresa, porque a Previdência do empregado, a empresa desconta do empregado e recolhe em nome dele, então não é encargos da empresa, só uma obrigação complementar, mas não a principal, e a empresa vai recolher a parte dela da Previdência. Quanto que é a Previdência da parte da empresa?
nós estamos totalizando aqui com 28,8% a parte da empresa. O que corresponde a esse percentual? 20% para o Fundo de Previdência e Assistência Social, mais 3% dos riscos ambientais do trabalho e mais 5,8% para contribuições a terceiros, tipo SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, Salário e Educação. E o FGTS, que é a parte que a empresa recolhe em depósito vinculado para o empregado. O INSS e o FGTS incidem sobre os 233 mil, 36,8%, a soma dos dois, sobre 233, 85 mil de INSS. Teremos aí um subtotal anual de 319.200. Se nós dividirmos 319.200 por 210 mil, significa que as empresas têm, sobre qualquer que seja o salário do empregado, no mínimo 52% a mais de encargos, seja o 13º, o abono, o INSS e o FGTS. Mas devemos lembrar que as empresas não têm só aquilo que é obrigatório. Ela pode estar sujeita a uma concessão vinculada a um dissídio, um acordo coletivo, ou simplesmente por ela desejar atender o empregado. Como, por exemplo, o Vale Transporte. O Vale Transporte, algumas empresas estão sujeitas a conceder o Vale Transporte quando o empregado solicita. Então, nós estamos exemplificando aqui o Vale Transporte, cujo custo para a empresa líquido da parte do desconto do empregado seja de R$ 4,50 por transporte. O empregado usa 2 por dia, um para ir e para voltar, no mínimo, R$ 4,50 vezes 2, e 22 dias. Por que nós estamos dando 22 dias no mês? Porque não trabalha 30 dias no mês. E ele trabalha no regime de 6 por 1, trabalha de segunda a sábado e descansa no domingo. Mas nós temos que lembrar que a CLT permite, através do artigo 59, parágrafo 2º, que o trabalho de sábado seja prestado durante os demais dias da semana. Então, regime de compensação. Não quer dizer que está trabalhando só 5 dias. Ele está trabalhando em 5 dias, o que deveria fazê-lo em 6 dias. Isso é permitido. Por isso, então, o Vale Transporte vai ser concedido somente para 22 dias. O que são 22 dias? 30 dias, menos 4 domingos, menos 4 sábados, e trabalho de segunda a sexta, no mês, 22 dias. Então, R$ 4,50 por transporte, 2 vezes por dia, vezes 22 dias, vezes 11 meses. Por que não 12 meses, se nós estamos anualizando? Porque o mês de férias ele não recebe Vale Transporte, né? Ele ou ela. E como é uma equipe de 5 empregados, então dá R$ 10.890 o valor. Além do Vale Transporte, as empresas podem, é costume, dar ticket de alimentação ou cesta básica, e isso faz também um custo para a empresa, e nós estamos exemplificando aqui um custo mensal de R$ 200. Pode ser bem mais do que isso em termos de ticket de alimentação na faixa aí de R$ 30 por dia, né? Então, vezes 22, dá mais de R$ 600 por mês. Mas também tem empresas que não dão ticket de alimentação e dão cesta básica, por exemplo. Então, depende muito da empresa, depende do dissídio, do acordo coletivo, se for o caso, né? Então, exemplificando, R$ 200 por mês. Vezes 12 meses, porque a alimentação é todos os 12 meses, independentemente de estar trabalhando ou estar de férias. Vezes os 5 empregados, 12 mil. Com isso, nós teremos um total, no nosso exemplo, total anual de R$ 342 mil de salários a partir de 3.500 para uma equipe de 5 empregados. Se nós já temos o custo anual, vamos calcular agora o custo homem-hora, homem como pessoa, né? Como um ser, um indivíduo que esteja trabalhando no ambiente da empresa, de qualquer que seja o gênero. Dias efetivamente disponíveis ao trabalho por ano. Já que nós estamos calculando o custo por ano, vamos calcular quantos dias e quantas horas se trabalha ao ano no regime atual da seletista. 365 dias no ano, são 52 domingos por ano, 52 sábados no ano, então não trabalho no domingo, não trabalho no sábado, que está compensando os demais dias de semana. São 22 dias úteis de férias no mês. Por quê? As férias no Brasil são 30 dias corridos. 30 dias corridos. Como já consideramos nos 52 os domingos do mês de férias, nos 52 de sábados, os sábados do mês de férias, então dos 30 dias, menos 4 domingos, menos 4 sábados, 22 dias.
e menos feriados. Depende do ano, depende do município. Nós estamos considerando aqui um exemplo de 12. Então, deu 327 dias por ano. Horas efetivamente disponíveis ao trabalho por ano. 44 horas é a jornada atual. Por 5 dias, no regime de compensação dos sábados, resulta 8,8, que é o número decimal, que é 8 horas e 48 minutos, convertido em número decimal para podermos fazer a multiplicação e achar o número de horas. 8,8 horas, vezes 227 dias, vezes 5 empregados, 9.988 horas para 5 empregados no ano. Se nós já temos o número de horas no ano e já temos o custo por ano, então vamos calcular o custo homem-hora, que é os 342 mil já visto, todo detalhado, quanto é custo de salário, férias, 13º, abono, INSS, FGTS, vale transporte e alimentação, 342 mil, dividido pelas horas efetivamente disponíveis ao trabalho, 9.988, resultará um custo de 34,25 por homem-hora. Uma vez que no total já estão 5 pessoas, no total de horas também 5 pessoas, então é o custo por pessoa a cada hora efetivamente trabalhada. Vamos adicionar mais uma informação. Essa equipe de 5 empregados produzem por hora 50 unidades. Então, a equipe de 5 empregados produz 50 unidades. Pode fazer acabamento, pode ser vários tipos de empresas industriais ou algumas empresas de serviço para fazer ou prestar determinado serviço. Pode ser clientes atendidos, por exemplo. 50 unidades. Então, se 5 empregados fazem 50 unidades, cada empregado faz 10 unidades. Se o custo por homem-hora é de 34 e 35, então, para a gente achar o custo da mão de obra por cada unidade, basta dividir os 34,25 por 10 unidades feitas em cada hora por cada empregado, que chegamos ao custo por unidade produzida no regime atual, com a base de 3.500 de salário, com uma base de empresa com essa produtividade de 50 unidades por hora, 3,42 por hora. Qual é o impacto em função da proposição que está em andamento no Congresso? 365 dias por ano, continua, né, os dias do ano, 52 domingos, continua, né, descanso, 52 sábados, 52 dias, que é o terceiro dia de descanso. A proposta é de 4 por 3. Trabalha 4 dias e descansa 3. Então, 36 horas. Então, 365, menos 52 domingos, 52 sábados, 52 dias adicional que está sendo concedido, e menos os 18 dias de férias. Por que 18 e não mais 22? Porque agora as férias ele vai descansar efetivamente 18 dias, porque já tem direito a 4 domingos por mês, 4 sábados e mais 4 outros dias da semana que vai ser concedido em função da proposta apresentada. Então, 18 dias de férias, que para não repetir, porque já está lá os 52 domingos, 52 sábados, 52 dias, então já temos 4 domingos, 4 sábados e 4 dias úteis, resulta 30 menos 12, 18 dias de férias. E vamos subtrair um feriado dos 12 que nós consideramos, porque pode agora cair um feriado em dia que o empregado esteja descansando. Então, efetivamente, 11 feriados. Com isso, fazendo os cálculos, nós teremos 180 dias por ano na nova proposta, que seria objeto de trabalho efetivo. Com esses 180 dias por ano, nós temos que lembrar que a proposta é de 36 horas de trabalho em 4 dias. Então, 4 por 3, trabalha-se 4, descansa-se 3. Então, 36 horas por 4 dias significaria 9 horas por dia. Se não houver teto, está sendo cogitado de ter um teto de horas por dia. Então, vamos considerar as 9 horas por dia. Vezes 180 dias, vezes 5 empregados, vai para 8.100 horas no ano para uma equipe de 5 empregados numa empresa. Qual que é a redução percentual do número de horas de trabalho? De 9.988 para 8.100, uma redução percentual de 18,9%. Reduz-se 18,9%. Mas ao reduzir o número de horas de trabalho, não se altera o salário. A proposta é manter o salário.
e a própria Constituição proíbe redução de salários, né? Então, o custo anual do salário não vai alterar os salários, o 13º, o abono, a incidência da empresa do INSS, a contribuição para o FGTS. Então, o subtotal continua sendo 319.200. O vale transporte, sim, que o empregado vai reduzir um dia de trabalho, então 18 dias vai cair para 8.910 o custo de um vale transporte, se for 4,50 duas vezes por dia a parte da empresa. A alimentação não altera, que o valor da alimentação independe, que é a alimentação para o trabalhador, não exclusivamente para os dias que ele trabalha, não ser a concessão de ticket de alimentação, nós estamos trabalhando com valor como uma cesta básica, por exemplo, para ficar nem tanto lá, nem tanto cá. Um valor suportável para o nosso exemplo. Total anual de salários e encargos sociais, do atual de 342 mil, vai cair para 340.110. Então, reduz-se por conta de um encargo que seria o vale transporte, porque é um dia menos de trabalho para o empregado. Qual seria, então, o impacto disso no custo a meia-hora? Lembrando 180 dias, como já fizemos o cálculo, lembrando o número de horas, que é 180 dias, 9.100. Agora vamos adicionar qual que seria o custo já reduzido do vale transporte. 340.110 dividido por 8.100 e levaria o custo para R$ 41,99 por homem hora. Esse R$ 41,99 é quanto a mais dos R$ 34,25, que é o nosso exemplo, baseado no salário médio do trabalhador brasileiro. Um impacto de 22,60% a mais sobre o custo das empresas, nesse caso, empresas industriais e empresas de serviços que trabalham com uma produção baseada em volume, seja unidades produzidas, peças fabricadas, serviços prestados por determinado momento, determinado horário, clientes atendidos, não é isso? Então, um incremento de 22,6%. Com esses 22% a mais de aumento dos custos, será necessário o quê? Um incremento de produtividade, provavelmente, é requerido, é lógico pensar no incremento de produtividade. Então, retomando, na situação atual, no nosso exemplo, a equipe de 5 empregados produz quantas unidades em cada hora? 50 unidades. Então, qual que é o custo atual por unidade, como nós já mostramos anteriormente? R$ 34,25, que é o custo atual, dividido por 10 unidades, que é fabricado por cada empregado em cada hora. Cada unidade produzida custa R$ 3,42. Qual seria a produção necessária para compensar essa redução da jornada de trabalho? Vamos pegar o novo custo de R$ 41,99, que é superior aos R$ 34,25, decorrente da redução do tempo, dividido pelo mesmo custo padrão que cada unidade custa hoje para a empresa precisaria produzir por empregado 12,28 unidades por hora. Como hoje cada empregado produz 10, indo para 12,28, teríamos aí como confirmado também, mais uma vez, agora por cálculo de produtividade, 22,8% de necessidade de incremento de produtividade para fazer face à redução da jornada de trabalho. Devemos ainda considerar outros aspectos, uma vez que essa questão que nós estamos abordando é exclusivamente vinculada a custos, que com esse vínculo a custos tem aspectos a considerar. Primeiro, as características específicas de cada setor econômico. Tem o primeiro setor da economia, o segundo, o terceiro setor. O primeiro, governo, então o tratamento de horário de trabalho, governo e a produtividade são partes distintas do segundo setor, que é indústria, comércio e serviço, e que o comércio também tem outras práticas, se trabalha em regime de compensação para ofertar serviços e produtos também nos finais de semana, por exemplo. E o terceiro setor, que é entidades sem fins lucrativos. Então, todos esses têm que ser considerados. As escalas de trabalho próprias do comércio e serviço, como mencionamos. Então, no comércio, tem a cada 4 domingos, o empregado tem que usufruir obrigatoriamente, se isso não tiver algum acordo específico mediante os sindicatos patronais e de empregados. Incidências próprias de encargos sociais, além do que nós exemplificamos,
existem na maioria das empresas periculosidade ou insalubridade, regime específico de INSS sobre faturamento, em vez de incidir sobre a folha, incide sobre faturamento, o perfil das pessoas, jovens, mais velhos, a idade, os padrões de emprego que as empresas têm, as tipicidades funcionais, os direitos trabalhistas, as convenções e as características próprias de categorias e regiões do país, considerando, por exemplo, de trabalho domiciliar, né? De empregadas e empregados domésticos, por exemplo. Trabalhadores que atendem a vários empregadores. É comum o empregado trabalhar numa empresa e no outro horário em outra empresa, ou seja, para fazer uma renda que lhe permita ter a condição melhor de vida. E os benefícios vigentes. Além desses benefícios vigentes, por exemplo, plano de saúde, que é uma coisa muito necessária, que muitas empresas adotam, seguro de saúde também é muito comum, que eleva os custos das empresas. Então, essas questões são muito complementares e necessárias a se pensar quando se pensa naquilo que é importante a ser examinado, a ser discutido exaustivamente pelo grande impacto que isso traz, como comprovado nos custos e nos benefícios e encargos sociais. Mas não só em custos versus benefícios. Custo e benefício pressupõem também riscos, riscos de trabalho, riscos sociais, riscos econômicos e a produtividade, que no Brasil é uma questão muito séria, que demanda muitos cuidados. Então, essas questões, custo, benefício, riscos e produtividade, impacta cifrão. Isso é uma questão muito séria que tem que levar a grandes debates. Nossa contribuição foi nesse particular do custo. Qual que é o impacto do custo para uma redução de jornada de trabalho?